O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Sopra o teu vento aqui. A Rádio Nova Paraíso FM apresenta Essa casa é sua casa. Adoradores de Deus. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. O programa Adoradores de Deus está começando aqui pela Nova Paraíso FM, até às 22 horas. Nós deixamos Jesus. Igreja, estamos começando mais uma programação aqui hoje, Adoradores de Deus. Aqui ao meu lado, Pastor Cristiano. Pastor Cristiano, Deus abençoe sua vida. Tudo bem? Firme na rocha? Tudo bem, estou firme sim, graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu creio que essa noite, Evangelista Celestino, vai ser uma noite de bênção, de milagres, de vitória para os ouvintes, né? E para o povo de Deus. Deus, essa noite, Ele tem uma palavra que vai falar muito ao nosso coração nessa noite. Eu creio que Deus vai nos usar pela sua bondade e misericórdia, né? Que está Amém, ali no glória a Deus. livro de Lucas, capítulo 7, né? Que fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Quero já deixar a paz a todos. Amém, Evangelista Alexandre? Livro de Lucas, capítulo 7. Isso. E versículo A partir do 11. isso. Jesus ressuscita. Olha aqui, tava até. Olha que interessante aqui, ó. Amém. Olha que coisa, ó.
Glória a Deus. Estava até Então, marcado a aqui. palavra é do céu Né? mesmo. A palavra testificando. Glória a Deus. Bom, o nosso irmão Tiago não pôde estar aqui hoje, né? O irmão Tiago foi passear um pouco, então ele não pôde estar aqui, mas que Deus abençoe a vida do nosso irmão Tiago, que Deus abençoe a vida da esposa, que Deus venha abençoar a vida da família também e que o Senhor venha abençoar nessa noite a sua vida em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos ler a palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo 7 e versículo 11. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. É muito bom a palavra de Deus, né, pastor Cristiano? Para mim, para você que está nos vindo através do Facebook, se você quiser compartilhar conosco, se você quiser junto conosco aqui participar da programação através do Facebook, você pode me mandar uma mensagem e também você pode também estar participando através do WhatsApp 996 49 18 74. Você pode estar participando também através deste número aí. Você pode estar mandando a sua mensagem, você pode estar fazendo um pedido de oração, pedindo para você ou para a sua família, você pode estar junto conosco, né, pastor? Participando do programa aqui hoje, né? E quero dizer a vocês que nós estamos em campanha. Você que está nos acompanhando, a programação Adoradores de Deus, nós estamos em campanha. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Se Deus é por nós, se Deus é por você, quem será contra você? O Senhor tem que estar na nossa frente, não é verdade? Deus tem que estar na direção, Deus tem que estar no controle da tua vida, da tua casa, da sua família. O Senhor tem que estar principalmente nesses dias terríveis, né? Nesses dias tribulosos, nesses dias de muita preocupação, nesses dias de muita turbulência que nós estamos vivendo, que nós estamos passando agora, que o país está passando, que as pessoas estão passando, principalmente nesse momento, eu e você precisamos da presença de Deus. Nós precisamos que Deus esteja na frente. Você precisa que o Senhor esteja na frente, que Deus esteja no controle da tua vida. Eu sempre costumo lembrar e dizer daquela passagem que Jesus estava dormindo no barco. Jesus estava dormindo, mas estava ali, pastor Cristiano, não é verdade? Jesus estava dormindo, mas ele estava ali. Então eu pergunto nessa noite para você, aonde Jesus está na sua vida? Aonde que ele está na sua vida? Não é verdade, pastor? Aonde que Jesus está na vida de muitas pessoas? Eu faço essa pergunta para você que está me vendo através dessa programação nessa noite, que eu acredito que será de bênção e de vitória para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Dizendo a todos vocês, relembrando que nós somos da Igreja Evangélica Pentecostal Coluna de Fogo, Jesus te ama. O nosso endereço, quero passar rapidamente, nós estamos ali na rua Palmira Gatibus, no número 40, o bairro é Jardim Ipiranga. Rua Palmira Gatibus, no número 40, bairro Jardim Ipiranga. Eu convido você, convido a sua família para estar participando conosco através dos cultos ali. Que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Venha participar conosco através todas as quarta-feiras, domingos também, quarta-feira 7h30 da noite, aos domingos 1h mais cedo, 6h30 da tarde, começa o culto ali, é o culto da família no domingo. Então você pode estar levando a sua família para estar junto conosco, se alegrando da palavra de Deus, se alegrando dos louvores, dos cânticos, se alegrando na presença de Deus, que é muito importante. Nós temos um lugar, pastor Cristiano, para a gente adorar a Deus, não é verdade? Servir a Deus, ouvir a palavra de Deus, porque nesses dias nós estamos precisando ouvir a palavra de Deus. Eu e você precisa ouvir a palavra de Deus. Nós temos que estar firmado na palavra de Deus
e crê na palavra do Senhor Jesus. Isso é mais importante. Muitas pessoas têm o conhecimento. Eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Eu conheço isso, eu conheço aquilo. Não é verdade, pastor Cristiano? As pessoas têm um conhecimento, mas elas não vivem a palavra de Deus, não é verdade? Tem o conhecimento da palavra, mas as pessoas não vivem. Adorar ao Senhor, servir ao Senhor de todo o seu coração, Evangelista Alexandre, de toda a sua alma. E o irmão dizendo sobre conhecimento, né? Tem pessoas que até conhecem a Bíblia desde Gênesis e Apocalipse. Alguns dizem que leu 5, 6 vezes a Bíblia. Mas eu vejo aqui por Salomão. Salomão vai escrever em Eclesiastes, Evangelista Alexandre, que a maior sabedoria é temer a Deus. O homem, quando ele tem temor a Deus, ele é um vencedor. Então Salomão ele viveu 3 períodos da vida dele: a juventude, a fase adulta e a velhice. Mas ele comeu, se regozijou do melhor, teve experiências, mas ele viu que tudo passava de vaidade. Ele foi reconhecer, e ele foi reconhecer que o maior conhecimento e a maior sabedoria se resume em temer a Deus. Se o homem quer ser abençoado, se o homem quer viver novidades de vida, Evangelista Alexandre, com Deus, é temer a Deus. É temer a Deus. Né? É ser obediente à palavra de Deus, praticar a sua justiça, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: eu sou uma pessoa justa, né? Eu vejo tantas pessoas falando assim: eu sou justo. Mesmo. Eu sou justo. Tem a diferença do justo com o íntegro. O justo é aquele que teme ao Senhor. É verdade, aquele que anda nos caminhos do Senhor. Esse é o justo. Ele tem a mente de Cristo, ele tem o caráter de Cristo. Ele pensa como Cristo. Amém, vai ser Amém, amém. Tá aí a reflexão do pastor Cristiano nessa noite, e é verdade, a diferença, né, do justo, do íntegro, a diferença. Buscai o reino dos céus, como diz a palavra de Deus. Irmãos, a palavra, esse programa Adoradores de Deus, esse programa, eu sempre digo que o nosso foco principal é a palavra de Deus. Amém. Não é verdade? Glória a Deus. O nosso foco principal é a palavra do Senhor Jesus. Porque nós temos que crer na palavra de Deus. Você que está aí me ouvindo através da rádio, você que está me vendo através da programação, do Facebook, nós precisamos crer na palavra do nosso Senhor Jesus. Verdade. Nós temos que crer na palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas, esse dia mesmo, muitas pessoas elas abrem a Bíblia dentro de casa e deixam a Bíblia aberta. Às vezes a Bíblia está lá em cima aberta e ela enche de poeira ali a Bíblia. Não é verdade? A pessoa abre a Bíblia e deixa lá em cima. A palavra de Deus está lá em cima, mas a pessoa só abre, só fica apenas aquilo ali. A pessoa não medita na palavra de Deus. Nós temos que meditar na palavra de Deus. E acima de tudo, crer no Senhor Jesus. Ele fala assim: se nós cremos, se eu crer, será salvo eu e a minha casa. Se você crer, será salvo você e a sua casa. A palavra de Deus, ela é importante na nossa vida. É necessário que nós temos que crer na palavra de Deus, como foi aqui falado, o pastor Cristiano falou. Muitas pessoas têm o conhecimento da palavra de Deus, mas elas não vivem. Não é verdade? Eu conheço, mas eu não pratico. O Tiago escreve e deixa na palavra de Deus dizendo que a fé sem obras, ela é morta. Não é verdade? Isso. A fé sem obras, ela é morta. Então muitas pessoas têm fé, mas elas não praticam a fé que elas têm. Elas não praticam a fé que elas têm. Então o nosso propósito desse programa é pregar o Evangelho, é crer nas Escrituras Sagradas, crer na palavra de Deus, crer naquilo que está escrito aqui. Se o Senhor fala conosco que aqui está a vida, aqui está a vida. Amém.
Se o Senhor fala conosco que aqui está a verdadeira água, aqui está a verdadeira água. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos está aqui na palavra do Senhor Jesus, não é verdade? Está aqui na palavra do nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus que faz milagre, o nosso Deus, esse é o Deus que eu costumo dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus que sempre protegeu o seu povo. Escuta o que eu estou dizendo nessa noite. É o Deus que sempre, pastor Cristiano, protegeu o seu povo. Então não é agora que vai ser diferente. Deus continuará protegendo o seu povo. Todos aqueles que estão firmados na palavra de Deus, que estão crendo nas Escrituras Sagradas, crendo na palavra de Deus, nós estamos protegidos. A Bíblia diz que o povo peregrinou pelo deserto, o povo caminhou durante muitos e muitos anos. Ali Deus enviou o maná, ali Deus enviou carne para aquele povo, ali Deus enviou tudo que eles precisavam, a água. Deus, o Senhor, não deixou o povo perecer. A Bíblia diz que só morreram aqueles que desacreditaram, aqueles que não acreditaram. Não é verdade? Aqueles que desacreditaram foram esses que não entraram na terra prometida, como diz as Escrituras Sagradas, como diz a palavra de Deus. Isso não é verdade? Os murmuradores, né? Os murmuradores. Foi interessante, evangelista Alexandre. Quando o homem ele murmura, ele está dizendo assim que Deus é insuficiente para ele. Verdade. Quando o homem ele diz assim, olha, ele está murmurando, ele está reclamando, ele está dizendo assim, que é como eu dizer assim, que Deus é eu reclamar duas vezes. É olhar para mim e retornar para mim, olhar para mim e dizer assim, ó, Deus não está sendo suficiente. Então, o murmurar, ele traz uma dupla concordância negativa. Que o homem não acredita. Né? Ele está dizendo, olha, Deus não... Ele está vendo os benefícios de Deus. Aquele povo viu os benefícios de Deus. Viram a glória Eles viram a glória de Deus. Tiveram o privilégio de ver o mar se abrir, né? E de frente, o mar vermelho se abrir. E eles passaram enxuto, saíram com as riquezas do Egito. E viram o poder de Deus, viram as pragas no Egito. Viram a glória de Deus. Mas mesmo assim, né, não deram valor. As pragas. Isso. As pragas vieram, mas não afetou. Isso. As pragas vieram e foram 10, né, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, de acordo com aquilo que está escrito aqui, foram 10 pragas que vieram. E cada praga era Deus mostrando para Faraó, mostrando para o Egito quem era o verdadeiro Deus. Não é verdade? Isso. E cada praga que veio para atingir só quem? Só os egípcios. Porque o povo de Deus não foi atingido em nenhuma das pragas. O povo de Deus não foi atingido. Não foi, porque havia uma promessa. Não é verdade? Isso. Porque o povo estava o quê? Protegido por quem? Guardado por quem? Por Deus. Então eu acredito que hoje não é diferente. Esse Deus, pastor Cristiano, é o mesmo Deus que ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele continua sendo o mesmo Deus. A doença pode vir, a praga pode vir, a praga veio, a doença veio, mas não atingiu o povo de Deus. O povo de Deus estava ali no Egito, estava ali de acordo com as Escrituras Sagradas, o povo de Deus estava escravizado. Para complementar, evangelista Alexandre, escravizado ali naquela terra. É forte que o irmão está dizendo, ó. No Daniel 2:21, capítulo 2:21, ele vai dizer assim, ó: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. É ele. Ele tem o domínio, evangelista Ele tem o domínio. Quem? Ele tem Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Moisés chega diante de Faraó, se depara diante de Faraó, e lá no monte, lá em cima no monte, quando Deus se manifesta naquela sarça,
e mostra a sua glória para Moisés, e Moisés fica apavorado. Quem é este? Né? Moisés não conhecia. Quem é este? E ele diz assim, e se perguntarem para mim, o que eu vou dizer para ele? Ele diz assim, diz que eu sou, o grande eu sou quem sou. Eu sou quem sou, esse é o nome dele, não é? Aí Faraó diz, mas quem que Deus é este? Sem rosto, sem forma, né? Porque os egípcios estavam acostumados o quê? Adorar o quê? Deuses de barro, deuses de madeira, deuses de pedra, né? E para cada um eles achavam que existia um Deus. Era o da colheita, tinha um Deus. O da água tinha outro, do rio Nilo era outro. Então eles adoravam, eles veneravam aquelas estátuas que não serviam absolutamente para nada. E cada praga, pastor Cristiano, que vinha sobre o Egito, era Deus derrubando por terra cada um dos deuses que eles adoravam, que os egípcios adoravam. E por aí não é diferente. Hoje nós estamos vivendo e não está sendo diferente, pastor Cristiano. Muitos estão aí adorando os deuses estranhos. Deuses de pedra, carregando para lá e carregando para cá. Não é verdade? Deuses de madeira. E na verdade eles não respondem, eles não fazem o quê? Absolutamente nada, nada. Quando ele chega diante de Faraó, Faraó pergunta para ele, mas quem é esse? Ele fala, eu sou quem sou, me enviou. Havia uma ordenança, né? Hã? Havia uma ordenança. Eu sou quem sou, me enviou ali. Não é verdade? Isso. Eu sou quem sou, me enviou. Então agora você imagina, pastor Cristiano, imagina Deus dando uma ordenância para Moisés e Moisés indo lá e desafiar um dos homens, o homem mais poderoso da terra naquela época. Isso. Os faraós era tido como um deus, um semideus. Não é? Isso. Um semideus. O faraó, ele se considerava, como ele falava, não, eu sou o Horus vivo na terra. Eu sou, né? Eu sou o tal. Eu mando no baixo Egito, no alto Egito. Isso. Eu mando. Ele achava que ele era um deus. Os egípcios achavam que lá estava encarnado, né? Um deus para ele. Aí de repente vem Moisés, né? De repente vem Moisés, vocês imaginem, pastor Cristiano, Moisés chegando ali para desafiar um homem poderoso daquela época, mas porque Deus havia mandado ele ir, ele obedeceu quem? Ao Senhor, aquele fogo, meu Pai, poderoso das alturas, aleluia, Jesus amado. Aquele fogo que se manifestou naquela sarça e ela não se consumia. Não é verdade, pastor Cristiano? Então hoje, na nossa época que nós estamos vivendo, não é diferente, não é diferente. Nós temos que crer no Deus de Abraão. Creia no Deus de Abraão, creia no Deus de Isaac, creia no Deus de Jacó. Ele tem o poder. Creia nele, ele tem um poder para salvar, ele tem um poder. Jesus disse, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, a respeito do que está escrito na Escritura Sagrada, que fala de 2 caminhos. Pastor, conhece, Cristiano? 2 caminhos? 2 caminhos. Um caminho é estreito e outro caminho está escrito na Bíblia que ele é o largo. Isso. Não é verdade? Isso mesmo. E ele diz que porta é estreita. Porta é estreita. E ele diz na palavra, e está escrito na palavra, e poucos entrarão, pastor Cristiano, por esta porta. Poucos entrarão. Eu sou a porta. Jesus está dizendo, eu sou a porta, eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Hoje mesmo comentando com um rapaz também que tem o conhecimento da palavra de Deus, eu fiz uma pergunta para ele, pastor Cristiano, uma pergunta que me veio na mente. Eu fiz uma pergunta para ele assim, ó, antes de Jesus vir na terra e ser enviado por Deus na terra,
para morrer como sacrifício de uma vez por todas, não é verdade? Sacrifício de uma vez por todas, para acabar com todo aquele sacrifício que antigamente eles sacrificavam em favor dos pecados. Jesus já veio de uma vez por todas, não é verdade? Isso. Chegou, veio de uma vez por todas. Eu fiz uma pergunta para ele. Satanás conhecia quem era Jesus? Antes dele nascer, antes de Jesus existir, Satanás tinha conhecimento quem era Jesus? Não é verdade? Ele tinha conhecimento quem era Jesus? Lá em cima o Senhor falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, porque Deus estava com alguém. Aí Jesus vem na terra e diz assim: o Pai está em mim, eu estou nele e o Pai está em mim. Não é um mistério muito grande aqui? Não é verdade, pastor? Não é um mistério muito grande? Então a palavra de Deus, ela é tão poderosa. Você leu aqui o livro de Daniel. Isso, falando que Daniel, que ele tem o domínio nas mãos. De tudo que está acontecendo. De tudo que existe. De tudo que está acontecendo. Ele que estabelece. Ele que estabelece reinos. Ou seja, Deus, ele coloca quem ele quer para governar. Deus mostrando a sua soberania, né? O poder pertence a ele, a glória pertence a ele. A glória pertence a ele. Isso, e ele faz o que ele quer. As pessoas, elas acham assim, que evangelista Alexandre, que Deus tem que atender às suas necessidades. Não, Deus, nós temos que estar em Cristo. Porque você falou algo importante aqui na direção de Deus. Jesus disse: se tiveres em mim, e tiveres em vós, pedirei. Se tiveres em mim, e minha palavra, vós pedirei tudo o que quiser no meu nome. Então, é isso que Jesus ele garante. Então, ele garante o quê? Se a gente tiver a conformidade da palavra de Deus. Para que essa soberania de Deus se manifeste, né, na vida de um homem, eles têm que estar com a conformidade de Deus também. Deus é soberano. O que prevalece é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então, Daniel é bem claro. Não fugindo da palavra, que a palavra está gloriosa, está uma benção hoje aqui. Está uma benção, estamos aqui falando. Você vê quando Daniel vai interpretar o sonho do rei, ele vai pedir o quê? Ele sabia que ele não tinha capacidade, mas ele vai recorrer em quem? Em Deus. Em Deus. Um Deus soberano. Um Deus que tem o controle da situação, que tem o domínio, que é onisciente, que conhece os nossos pensamentos, que é onipresente, isso. Não é? Que ele está presente em todo lugar. E ele estava, Daniel também. E ele é onipotente, que Daniel ele é também estava correndo risco de morte, de vida. Porque o rei naquela época diz assim, o rei estava furioso. O rei estava furioso por quê? Porque nenhum dos sábios, e Daniel, de acordo com a palavra de Deus, ele era o dos 3, né? Isso. O dos 3, né? Que governava as províncias. Isso, não é verdade? Ele era o dos 3 lá que governava as províncias. Só que os sábios lá daquela época não conseguiram interpretar o sonho, falar o que significava. Então ele, Daniel, também estava correndo o quê? Risco de vida, de morte, de morrer também, porque o rei ia mandar matar. Falou: vou mandar matar vocês, porque vocês não estão servindo para absolutamente nada aqui no reino, não é verdade? Isso. O rei fazia isso. O rei, quando ele tinha o poderio na mão dele, ele tinha autoridade na mão dele, ele fazia isso. Se ele quisesse matar alguém, se mandar cortar a cabeça, ele mandava cortar. Então, só que aí, o que o irmão falou, Daniel fez o quê? Daniel foi aonde? Recorrer quem? A Deus. Não é? Aquele que tem todo o poder. Ele que tem todo o poder. É como se você chegasse e falasse: Senhor, Deus, Senhor, lá está. O que o Senhor está querendo dizer? O que o Senhor está querendo mostrar? O que o Senhor está querendo mostrar nesse né? Não é verdade? O interessante, evangelista Alexandre, que tinha magos, astrólogo. Mago, astrólogo. Tinha, como nos dias de hoje, pessoas que estudam a ciência. E ninguém pôde, porque... Adivinhos. Porque isso. Né? Porque quem só pode conhecer o pensamento humano? Só que ele não era um pensamento humano. Ali era um sonho. Algo que
O rei dormiu, né? Isso. Passou uma noite inteira. E agora, para você ver, a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, não é? O inimigo está que ao é nosso derredor. Satanás. Ao nosso redor está o Senhor, o anjo do Senhor. Os anjos do Senhor nos protegem. Então você vê que o inimigo, ele tenta discernir os nossos atos. Com certeza. Mas ele não conhece os nossos pensamentos. Não conhece os pensamentos. E o rei pediu algo difícil. Ali era um caso de morte mesmo, era uma sentença de morte. Isso. Só que Daniel foi recorrer em quem? Em Deus. A Deus. Você viu, tem pessoas que falam assim, verdade. evangelista Alexandre, Deus não muda essa situação. Deus não muda essa história. Deus não muda. Deus, jamais, Deus vai fazer isso. Ele é soberano. A pessoa já está em dúvida. Isso. Não é verdade? Já está em dúvida. Às vezes eu e você, às vezes você que está aí, você não consegue alcançar, porque a dúvida está. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e falando do caminho estreito e falando do caminho largo. Eu comecei aqui a falar um pouquinho, aí nós entramos para outra coisa, do caminho estreito e do caminho largo. Isso. As pessoas acham, pastor Cristiano, que existem 3 caminhos, 4 caminhos, 5 caminhos. Não tem, só tem 2 caminhos. 2 caminhos. Não é verdade? Só tem 2 caminhos. Se eu não estiver no caminho estreito, aonde eu estou? Eu estou no caminho largo. Se eu não estou no caminho largo, eu estou aonde? Estou no caminho estreito. Você vê aquela pessoa diz assim, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Mas se eu estou afastado dos caminhos do Senhor, aonde eu estou, pastor Cristiano? Está no caminho largo. Eu estou no outro caminho. Infelizmente. Não é verdade? É a realidade. Você às vezes está aí na sua casa ferido, você às vezes está aí desviado dos caminhos do Senhor. Tem um monte de gente desviado. Porque a Bíblia... Afastado dos caminhos do Senhor por causa de uma mágoa, por causa de algo que machucou, por causa de algo que aconteceu. Alguém falou uma palavra para você, ou alguma coisa te desanimou. Não é verdade? Ou algo desanimou. Porque eu estava tentando entender, eu estava conversando com essa pessoa e tentando entender como pode uma pessoa se converter dos caminhos do Senhor, estar dentro da igreja, buscar Deus em oração, receber o Espírito Santo, receber a palavra, receber a bênção de Deus, mas de repente aquela pessoa, e às vezes aquela pessoa, às vezes vai, frequenta monte, ora, aquela pessoa vai buscar no monte, jejua, consagra, participa das campanhas, participa disso, participa daquilo, e de repente, pastor Luciano, essa pessoa está desanimada. De repente essa pessoa está fraca. E ela, o que acontece com ela? Ela se afasta. Aí eu estava tentando entender como isso acontece. Às vezes casos de quê? De pessoas que estavam na presença de Deus e elas deram cabo da sua própria vida. Não é verdade? Isso. Eles tinham a vida e de repente as pessoas estão fora da presença. Deus estava tentando entender. Eu falo, Senhor, como que é? Esses dias mesmo eu estava orando a Deus. Eu falei, Senhor, como que isto acontece? Não é verdade? Na vida das pessoas. Como é que isso acontece na vida das pessoas? Eu estava tentando entender. Daí eu conversando com esse rapaz hoje, aí onde nós entramos? Nós começamos a falar sobre Satanás. Que estava onde? Ao lado de Deus, foi criado por Deus, não é verdade? Isso. A gente pegar o livro de Daniel, que fala sobre ele, né? Daniel, Ezequiel, Isaías fala um pouco também dele. E ele estava ali aonde? Ele estava ali e ele tinha várias funções, né? Ele tinha várias funções. E a Bíblia nos ensina que o mal, né? É verdade? O mal gerou. Como é que pode? O mal gerou dentro do coração dele. Mas ele estava onde? Estava ali ao lado de Deus. Foi criado por Deus. Como anjo, foi criado por Deus como um ser que era reluzente. Tinha uma formosura. Não é verdade? E de repente ele se corrompe, diz no seu coração, quero ser semelhante ao Altíssimo, lá do outro lado construirei, lá do outro lado firmarei meu trono. Olha que, né, que ele pensa no coração dele. Aí eu entendi. Aí eu entendi.
Aí esse rapaz, nós conversando, pastor Alessandro, ele diz assim para mim, não é que Deus tirou a formosura dele. Deus tirou a glória dele. Não foi isso que aconteceu. Há uma diferença entre Deus tirar e eu e você perder. Ele perdeu a glória de Deus. Ele perdeu, pastor Cristiano, a essência de Deus. Por causa daquele mau pensamento, por causa daquilo que gerou dentro do coração dele, o que o Senhor fez? Né? Eu garanto que muitos ouviram, o Senhor tirou. Não, ele perdeu. Aí eu comecei a entender, agora eu entendo a pessoa que está nos caminhos do Senhor, ali buscando o pastor Cristiano, a pessoa está ali, buscando a Deus, de repente o que acontece com aquela pessoa? Ela perde a glória de Deus, ela perde o quê? A presença de Deus, não é verdade? Isso, e a queda do homem é quando ele perde a presença de Deus. Porque, o que afasta o homem de Deus? É a falta de comunhão. Porque o homem, o pecado, ele se apresenta doce. O pecado ele começa aqui, ele desce ao... O pecado ele é doce. Ele é doce. Ele é doce ao primeiro instante, ele é doce. Mas quando ele desce ao ventre, ele se torna amargo. Ele se torna amargo. É o paladar, depois que você já viu algo que você comeu e você disse, nossa, parece que estava tão bom. Estava tão, mas né? De repente você percebeu que e não é verdade, aí ele cai, né? Isso, e ele fala, nossa, não me fez bem. Não me fez bem. Então, é isso que afasta o homem de Deus. Aquilo que ele está comendo, vive comendo, porque a palavra de Deus, Jesus disse que a palavra de Deus é pão. Ela simboliza pão. É verdade, a palavra de Deus é pão. Ela é pão. Ela é água. Se eu estou se alimentando do pão da vida, eu vou ter vida. Nós teremos a vida. Mas o inimigo também, até o evangelista Alexandre pregou uma certa feita sobre a tentação de Jesus, Mateus 4. Mateus capítulo 4. O que ele veio apresentar? Aquilo que Jesus tinha as suas necessidades. Ele tinha saído de um jejum de 40 dias, né? Isso, Jesus já estava há 40 dias sem se alimentar a carne, alimentar a carne humana. E na nossa caminhada cristã, evangelista Alexandre, é assim. O inimigo também vem com seus... a gente usa muito essa expressão, né, bíblica, os manjares, né, a expressão evangélica que a gente usa, bíblica, os manjares. Então o inimigo, ele vem com seus pratos, seus manjares. E a pessoa ali, ela vai comendo desses manjares, desses pratos. E muitas vezes ela não percebe. Então quando o homem perde o temor de Deus, você vê, Satanás, ele quis tocar o quê? Na glória de Deus. Na glória de Deus. Ele quis tocar naquilo que era mais importante. E na glória de Deus ninguém toca. E muitas vezes na caminhada cristã, ou no ser humano em si, ele acredita mais na força do seu braço. Ele acredita que tudo que ele conquistou, que tudo que ele almejou, né? Então então muitas vezes ele não reconhece a Deus, porque o ser humano tem isso. Quando você está bem, no peito, diz, eu não fiz, que eu estou dizendo, né? que você não possa ter um lazer. Você pode ter lazer, você pode desfrutar, comer do bem e do melhor. Mas o que o homem não pode é se apartar da presença de Deus. Se apartar da presença de Deus. Não é verdade, evangelista Alexandre? Vai comendo aí, vai. Hoje nós estamos aqui. Hoje o negócio que tá alimento. A palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é alimento. Olha, pastor Cristiano, eu já vi muitas pessoas falar assim, porque o homem não é perfeito. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o homem é perfeito. O ser humano é perfeito. Sabe por quê? As pessoas... Calma, vou explicar. Amém. No termos de quê? Da criação de Deus. Foi Deus quem fez. É Deus quem fez. Porque a gente ama, sente inveja, raiva, ódio. Não é verdade? Então nós somos uma máquina perfeita criada por Deus. Uma máquina perfeita criada por Deus. E o que move o meu corpo? A mente. A mente.
A hora que Jesus chega em Mateus capítulo 4, a hora que Satanás chega no deserto, a Bíblia diz que ele foi tentar Jesus. É isso que ele faz. Ele é tentador, não é verdade? Ele é tentador. Aonde que ele quis ganhar? Ele quis ganhar a mente de Jesus. Ele quis ir na mente de Jesus, vendo a necessidade. É isso que o nosso adversário faz. Ele vê a sua necessidade, ele vê a minha necessidade e ele quer tirar proveito dessa necessidade. Não é verdade? E a nossa arma letal está aqui, ó. A mente nossa. Porque o que domina o meu corpo é a mente. Por isso que Paulo escreve à igreja de Efésios, capítulo 6, dizendo: revestir-vos de toda a armadura de Deus. E uma das armaduras, ele fala do capacete do quê? Da salvação. Isso. Porque o capacete protege a minha cabeça. O capacete protege a sua cabeça. Não é verdade? Isso. Então é a mente. Não é verdade? Isso. O varão está passando por um momento muito delicado, não é verdade? Da vida. Aonde que o inimigo está indo? Ele quer usar a mente do homem. Ó. Ele fica lá, ó. Né? A primeira coisa, o que ele quis combater contra Jesus? A palavra de Deus. Ele é tão sagaz, Deus é poderoso na minha vida. Deus é poderoso na sua vida. Deus é poderoso na nossa vida. Mas ele é tão tentador e tão sagaz que a primeira coisa que ele fala para Jesus, fala assim, ó, ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, querendo colocar o quê? Querendo colocar em dúvida a cabeça de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, o que ele falou? Faça com que essas pedras se transformem em pães. Porque Jesus estava com fome. E quantas pessoas, pastor Cristiano, por aí não estão com fome? Sedento disto, sedento daquilo, com sede disso, com sede daquilo. E o nosso adversário fazendo o quê? Se aproveitando disso, lançando seta na mente das pessoas. Não é verdade? Lançando seta, destruindo as pessoas através aonde? Através da mente, através da mente da pessoa ali. Porque eu acredito, pastor Cristiano, que o nosso adversário, para ele destruir, ele precisa de alguém, não é? Precisa. Para ele tentar você, para ele tentar eu, para ele tentar o outro, ele tem que usar alguém, ele tem que usar alguma coisa. Às vezes ele tem que usar alguma ferramenta, não sei lá, a internet, alguma coisa, não é verdade? E muitas pessoas estão ali, ao invés de estar comendo da palavra de Deus, ao contrário desse programa aqui hoje, Adoradores, não é verdade? Que aqui está o pão, nós estamos falando da palavra de Deus. Aqui tem o pão, aqui tem a água para você, aqui tem o pão, tem a água. Tá tudo aqui, é só você crer, é só você comer, é só você acreditar, beber desta água, não é verdade? Isso. Beber, assim como Jesus falou lá naquela fonte para aquela mulher. Se beber, se eu te der a água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Como é que pode, pastor Cristiano, uma coisa dessa? Né? Ela oferecendo uma água dessa, Jesus, né? Ela pegando a água dessa para Jesus, a água dessa aqui para Jesus, e Jesus lá com a outra água dizendo para ela: se você beber água que jorra para a vida eterna, né? Hã? A água que jorra para a vida eterna, né? A água que jorra para a vida eterna. A gente vê, evangelista Alexandre, que as bênçãos de Deus são gratuitas. Jesus estava oferecendo o reino dos céus. E ele oferece o reino dos céus todos os dias gratuito para a vida do homem. Maravilhoso. Então Deus, esse reino, Senhor da ele glória. é chegado todos os dias. Como que o reino de Deus é chegado para a minha vida? Quando eu abro a porta do meu coração. Quando eu abro, que está lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Eis que estou né? à porta. Se alguém abrir a porta da sua casa, se abrir a porta da sua casa, entrarei e serei com ele, ele será comigo. Ele é bem claro. Então o reino dos céus é chegado a quem? Ele não vê classe social, ele não vê se é pobre, ele não vê o sexo, a cor, a religião.
ele só quer uma oportunidade para entrar na vida do homem entrar, e o reino de Deus se fazer presente na vida do homem. Maravilhoso isso. E esse reino agora você colocou uma questão, é verdadeiro. As pessoas dizem assim, as pessoas dizem, mas como que nós falamos que mas eu não sou desse mundo? Não, nós vivemos nesse mundo, mas nós somos do reino dos céus. Jesus, ele fez o plano do que para o homem? De salvação, de vida eterna. O plano de salvação. Quando ele vem pregando, o reino dos céus é chegado até vós. A justiça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Ele veio para aqueles que estavam em trevas, para trazer para a luz. E ele vem pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus. E essa palavra está aqui no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a tua palavra. E luz para o meu caminho. É lâmpada, ó. Está dizendo é lâmpada, ó. Lâmpada quando você acende, ó. Claridade. Você tem claridade. Lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho. Então, tem a lâmpada. Ela é uma fonte, mas que ela tem luz própria. Ela tem luz, porque ela tem vida. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, o homem não vai tropeçar. Mas vai ter diversidade, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter barreira. Mas só que você não vai parar no meio do caminho. Porque faz parte da vida. Porque você recebeu o quê? Isso, né, Evangelista Alexandre? Recebeu o reino. Então, quando eu recebo o reino, como que eu recebo o reino? É quando eu recebo o Pai, o Filho e o Espírito Santo na minha vida. A Trindade, ela é presente, ela é real. As pessoas dizem, mas Deus não habita a gente diz assim, mas será que Deus habita no homem? Será que Deus habita no homem? Sim, Deus habita através do Espírito Santo. Deus habita é verdade, da terceira pessoa, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos consola, ele nos conforta, ele nos ajuda, ele nos orienta. Ele diz, filho, vai para esse caminho, vai para essa direção. Aí ele te dá a sabedoria para você resolver o problema, a dificuldade. Então o Espírito Santo, ele está junto conosco. A terceira pessoa da Trindade está conosco. Jesus disse, é necessário que eu vou para o Pai, mas eu enviarei um outro. Quem que é esse outro? Um Consolador. Consolador. Ele vos ensinará. Então ele nos ensina. Né? Quando você se lança na palavra de Deus, quando você se esmiuça na palavra de Deus, então o Espírito Santo, ele traz coisas novas. As pessoas dizem assim, o que Deus tinha que revelar, Deus já revelou. A Bíblia é bem clara, que é como um baú, como um baú que você guarda coisas velhas e coisas novas. É como um tesouro que você vai encontrar coisas valiosas. E a palavra de Deus é valiosa, evangelista. Deus está aqui hoje falando poderosamente. Aqui não tem nem como a pessoa falar, olha, não tem Bíblia, não tem palavra, só não alimenta quem não quer, não é verdade? Quem não quer. Deus está presente aqui. Então não despreze essa palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus por pouca coisa, né? Por causa disso, por causa daquilo, não despreza a palavra de Deus. A gente, você está vendo como que é o mistério de Deus? O mistério de Deus, nós estamos aqui, quanto tempo nós estamos aqui já falando da palavra de Deus? E não dá vontade de parar. Glória a Deus. Não dá vontade de parar, por quê? Porque é alimento para a nossa vida, não é verdade? É alimento. A gente estava aqui hoje num propósito de Lucas capítulo 7, versículo 11. Não é? Eu até perguntei para o meu irmão tem uma palavra, irmão, eu tenho a palavra, mas olha onde Deus nos levou. Isso. O Senhor fez assim com a gente, colocou a gente no barco, falou assim, vem aqui no barco que nós vai dar uma volta. Não é verdade? Nós fomos para lá, voltamos para cá, nós fomos para lá, porque quem fez isso foi o Espírito Santo de Deus. Amém. Não é verdade? O Espírito Santo de Deus. Vamos ouvir uma canção, amém, né, pra gente, né? Amém. Ouvir uma canção aí dos Guerreiros da Luz. Aleluia. Para que o Senhor venha continuar abençoando a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço, quero mandar um beijo carinhoso para minha mãe, para o meu pai, a pastora Shirley, que é a presidente desta obra da Igreja Evangélica Pentecostal Coluna de Fogo. Jesus te ama, né? Quero
Oi? Tem um áudio dela? Então pode soltar então o áudio dela pra gente ouvir então. Glória a Deus. Tá aí, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, para todos os irmãos, né, desse programa, que esse programa tá maravilhoso, que o Senhor Jesus te abençoe, né, estou orando para todos os ouvintes também, uma boa noite para todos os ouvintes, né, que Deus abençoe, eu estou em oração para que o Senhor possa abençoar a todos. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Maravilhoso, Deus. Maravilhoso, né? Deus abençoe a senhora, mãe. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus, meu pai também. Que Deus venha acrescentar os anos de vida da senhora na terra, que é muito importante, né, pastor Vicente? Amém. Eu também quero mandar a paz do Senhor à pastora Shirley, mulher de Deus. É uma mulher que tem aprendido muito. São 24 anos, mas assim que eu estou servindo a Jesus, que ela ganhou a minha família para Jesus nascer, na verdade foi 30 anos, né? Cerca de 30 anos. Mas faz 24 anos que eu estou no ministério servindo ao Senhor. Então eu falo que ela é uma mãe na fé para mim. Tudo que eu tenho aprendido, né, o que eu tenho recebido ministerialmente. Então ela é uma referência, Evangelista Alexandre. Tem minha mãe, certeza. eu tenho minha mãe também lá em casa. Eu quero mandar também a paz para minha mãe, Maria. Amém. Do Já meu pai Severino, para os familiares, Maria, Severino todos os irmãos. Mas a irmã Shirley, pastora Shirley, que a gente chama de irmã Shirley, presidente da obra, é uma referência. É uma referência, falo isso com sinceridade e verdade. Né? Então é um exemplo de uma mulher de oração, de fé, um vaso que a gente conhece, sabe que Deus é na vida e que o Senhor é na vida. E quando abre a boca, a gente sabe que é o Espírito do Senhor usando e falando. Verdade. E o pastor Sebastião, que também está ali sempre nos ajudando, passando fé pra gente. Então são um casal abençoado em nome de Jesus. Meu Amém? pai é daquele jeito, né? O pai é uma benção também, Amém. né? Benção de Deus, Amém. vitória de Deus, maravilha de Deus. Encher de glória, unção e poder, haverá muita dança e festa, haverá muita unção de louvor, haverá um lindo canto dos anjos, haverá um novo som da igreja, da igreja. Trombeta tocar, já é hora de lutar. Quando o céu se abrir e o Filho de Deus há de vir para buscar o seu povo na terra, para levar sua noiva pro céu. E haverá um novo canto dos anjos, e haverá um novo som da igreja, da igreja. Que ora, que chora, que adora, Rei da glória.
trombeta tocar. Já é hora de lutar, quando o céu se abrir e o Filho de Deus há de vir para buscar o seu povo na terra, para levar sua noiva pro céu. E haverá um novo canto dos anjos, e haverá um novo som da igreja, da igreja. Que ora, que chora, que adora, Rei da glória, que dança, que salta, que se alegra agora. Maravilhas, irmão, nós já estamos praticamente encerrando, são 10h04, tá aí, ouvimos essa canção de Deus, Os Guerreiros da Luz, o novo som da igreja. Vamos agradecer, né, pastor Luciano? Amém. Agradecer os irmãos, agradecer Glória a a todos Deus. vocês aqui. Os irmãos me perdoem hoje, por normalmente eu falo das pessoas aí, né, que está aí junto conosco através da programação, mas que Deus venha nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a todos vocês que mandou a sua mensagem aí, né? A Credinéia, a Maria, o Rodolfo, a Leonice. A Leonice Isso. também. Deus abençoe, e tem mais, né? Se tiver outras pessoas aí, que Deus venha abençoar a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Quer fazer oração final para a gente encerrar? Pra gente Amém. agradecer, encerrar e ir para casa abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Fazer a oração final. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós colocamos em oração diante da Tua presença. Meu Deus, nós pedimos agora, meu Pai, meu Deus, quantas mães chega o final de semana, sofre com os filhos, com o problema das drogas, do álcool. Quem sabe é o esposo, é a esposa, é o sofrimento no lar, na família, as brigas, contendas, desunião. Mas eu peço em nome de Jesus, venha entrar neste lar agora, com teu poder, com a tua graça. Sim, meu Pai, que o Senhor possa mudar a história, a situação. Deus, visita essa pessoa que se encontra no cárcere, que se encontra agora dentro de um hospital, num leito de dor, de enfermidades. Deus, venha curar, venha libertar, transformar. Deus, nós pedimos por cada vida, por cada alma. Visita neste momento o mendigo, o andarilho, o peregrino, o órfão, o abatido e necessitado. Senhor, alcança essa pessoa agora, com teu poder, com a tua presença, com teu amor, com a tua bondade e misericórdia. Senhor, nós sabemos, Pai, que há enfermidades. Sim, Pai, visita ali a China, a Itália, os países, o Brasil. Visita, Senhor. As pessoas estão desesperadas, aflitas, algumas sem direção. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor ainda está no controle. Senhor, repreenda, meu Deus, essa epidemia do coronavírus. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, venha abençoar as nações. O Senhor diz, pede às nações, por herança eu te darei. Nós pedimos às nações, que as nações reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Nós pedimos a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A Rádio Nova Paraíso FM apresentou o programa Adoradores de Deus. Temos a certeza que você foi abençoado com a palavra que liberta, que salva e que cura. O programa Adoradores de Deus fica por aqui.
Esperamos ter abençoado você e a sua casa.